Bom, eu estudei, infelizmente, num colégio de forte índole marxista e lá aprendi um monte de bobagens, né, numa coisa histórica. Aprendi que o Tiradentes era um herói, o Zumbi era outro herói, que havia colônia de exploração e povoamento, que a Revolução Francesa era uma maravilha. Aprendi até que a Revolução Russa teve lado bom, imagina só. Aprendi por um professor que o Che Guevara é um herói. Imagine, nossa, que coisa criminosa, né? E isso tudo acabou me atrapalhando demais, claro, né? Um efeito disso é eu fiquei, quando eu saí da escola, com certo ódio de Portugal, preferindo que aqui talvez tivesse colonizado pela Inglaterra ou por outro lugar. Fiquei com admiração com esses imbecis e criminosos comunistas, quer dizer, foi um horror, né? Um horror. Mas, felizmente, eu encontrei um professor, Orlando Fedeli, que então me ensinou muitos princípios corretos, me instigou muito a ler e a estudar, que é a mesma coisa que eu faço com meus alunos, e aí de posse de suas orientações, mas principalmente dos estudos, dos livros que eu li, de tudo que eu pensei, conversei e vivi, eu vi que tudo que eu tinha aprendido realmente era uma grande bobagem, que aqueles professores estavam a serviço do marxismo e não da verdade, né? Assim, depois que então eu saí da escola, passei a estudar por conta própria, sem grandes ambições, sem vontade de escrever livro e montar curso, só veio depois. E aí, com os estudos, eu vi que o Tiradentes não passava de um bode expiatório, que o Zumbi, o Quilombo dos Palmares, na realidade era um reduto escravocrata, que vivia de roubos de vilas vizinhas, que era muito longe do ideal idílico e romântico que fizeram. Vi que a história da colônia de povoamento e de exploração é uma mentira descarada, um conceito do século XIX e século XX transposto erradamente para séculos anteriores. A coisa fica tão ridícula que não havia expressão oficial colônia do Brasil, era Estado do Brasil, vivendo sobre as mesmas leis e com os mesmos direitos. Quer dizer, uma coisa completamente mentirosa, que atenta aos fatos, dizer que aqui o Brasil foi colônia no sentido dado no século XIX e século XX, uma bobagem completa. Eu vi que os astecas eram criminosos, assassinos brutais, praticavam sacrifícios humanos em grande escala. Isso aí tudo foi me ocultado. Eu achava que os espanhóis eram um bando de bandidos que foram para lá explorar os astecas, imagina só. Os espanhóis foram libertadores dos astecas, essa que é a verdade. Na escola também aprendi que a Revolução Francesa era um bem, depois eu vi que foi uma coisa completamente criminosa, absurda, nos é ocultado. Por exemplo, a Guerra da Vendée, isso aí nunca eu tinha ouvido falar na episódio de escola, aprendi muito tempo depois. Vi que o Che Guevara era um monstro, assassino, racista e preconceituoso. E assim vai. Nossa, é tanto exemplo que não dá para falar. Aliás, o raciocínio é o que eu não aprendi errado na escola. Essa que seria a pergunta correta. O que não se aprende errado na escola hoje? Essa que é a pergunta, né? Nenhum professor na escola falou para mim que a história era uma luta entre o bem e o mal, que havia conspirações e que se os maus e a maldade se influenciam em tudo, também deveria se influenciar na historiografia, óbvio. Isso aí nunca ninguém me falou na época da escola. Então, pensando nisso e pensando em ajudar os outros e muito solidário com quem foi enganado, então é a razão de eu ter montado esse canal, de eu ter montado os cursos e de eu ter escrito os livros. Essa é a verdadeira razão.